E aí pessoal, tudo bem? Neste encontro muito importante vamos trabalhar os direitos e os deveres individuais e coletivos, mas não todos, né? Vamos começar com a vida. A ideia é a seguinte, o artigo 5º da Constituição, ele fala assim: todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. São 5 grandes direitos. Claro que o artigo 5º ele é formado por 78 incisos com desdobramentos desses grandes direitos, mas tudo se resume a vida, liberdade, segurança, propriedade e igualdade, não nessa ordem. O primeiro que a gente vai trabalhar é o direito à vida. Lembrando que estamos já num bloco de direitos e deveres individuais e coletivos que integram os direitos fundamentais. Bom, tudo parte do artigo 5º, caput, que fala, como eu tinha dito, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Olha, a vida, oh meu Deus, o que é a vida? Não é isso que a prova vai perguntar, né? Não é isso que a prova vai perguntar. O que perguntam é, a vida está protegida no texto constitucional? Está. Desde que momento, Antônio? Esqueça, isso não cai em prova, porque há uma grande divergência sobre o início da vida. Então não é costume das bancas perguntarem o termo inicial da vida, ou seja, a partir de quando a vida é protegida. No máximo, falam assim, mas aí já vai a questão também para um rumo de direito civil, que pode nem estar no seu edital. A personalidade jurídica é adquirida com nascimento em vida, mas é resguardado o direito da nascituro. Mas a gente não vai abordar isso, a gente vai apenas entender que a vida é um direito protegido lá no texto constitucional, sim. Tá bom? E temos que lembrar que, embora a vida esteja lá protegida, ela não está protegida de forma absoluta, mesmo porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que nenhum direito é absoluto. É uma afirmação genérica, que até dá para ser marcada em prova. Nenhum direito é absoluto. Nenhum direito é absoluto. Antônio, mas nem a vida? Não. Antônio, então você está falando que pode matar alguém? Tô, isso mesmo. Em algumas circunstâncias pode. Quando que pode? Vamos ver as exceções. Pena de morte em caso de guerra declarada. A própria Constituição, no artigo 5º, inciso 47, a linha A, fala que o Brasil admite pena de morte em caso de guerra declarada. Se o Brasil está guerreando contra o país, a gente pode aplicar pena de morte. Então a vida é relativa, não é um direito absoluto. Mas independentemente desse exemplo extremo, eu tenho no cotidiano exemplos de exceções à vida, como por exemplo o aborto legal. A gente sabe que a mãe, quando violentada ou quando a gravidez traz risco para ela pode interromper a gestação, não há nenhum problema. Legítima defesa, né? Também hoje em dia a jurisprudência do Supremo admite uma hipótese de exceção à tipificação do crime de aborto, que é a anencefalia. Se a mãe também gesta uma criança que não tem cérebro, pode abortar, ou melhor, pode interromper a gestação, é melhor falar dessa forma. Então pronto, a gente tem aí uma conversa a respeito do direito à vida, que está genericamente protegido ali no artigo 5º. Como eu disse, não tende a banca perguntar o que é, a partir de quando. A única banca que, assim, me recordo, já fez algum tipo de tentativa de aprofundamento foi a banca CESP, quando ela falou assim, ó, o direito à vida pressupõe o direito de manter-se vivo e o direito de ter condições dignas de vida. É verdade, bem cara da banca CESP, né? Ou Sebrasp, como queira. O Estado não pode tirar a minha vida de forma aleatória. E mantendo-me vivo, ele tem que me dar condições para viver com dignidade. Isso tudo está embutido no direito à vida. Claro que desse direito à vida, que funciona como um guarda-chuva, decorrem outros direitos, como por exemplo a proibição de tortura. Olha que maravilha. O artigo 5º, inciso 3, fala que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Pronto. Pronto. Esse dispositivo garante a vida, na medida em que proíbe tratamento desumano ou degradante. Na medida em que não há tratamento desumano ou degradante, não há tortura, a vida resta protegida.
a vida resta protegida. Tá bom? Excelente, galera. É isso aí. Agora, tem algum aprofundamento relacionado a esse dispositivo? Tem. Mas, antes, me fale. Tortura é crime, concorda? Concorda que tortura é crime? Não pode torturar ninguém, está lá no Código Penal. Só que esse crime, e aí começam os aprofundamentos, a Constituição vai dar algumas balizas. Vai falar assim, o crime de tortura é inafiançável. Então não adianta, se você praticou tortura, não adianta querer pagar para responder em liberdade. Não dá. Além disso, é insuscetível de graça ou anistia. Você não será perdoado. Não será perdoado. Tá? Então, toma cuidado com esse negócio. Agora, muita gente vem e pergunta, tortura é imprescritível ou é prescritível? Olha, o crime de tortura é prescritível, não é imprescritível não. Tony, mas não tem cabimento. Também acho que não tem cabimento, mas não foi o que a Constituição achou, ponto. Então o crime de tortura prescreve sim. Na época da Comissão da Verdade, não sei se você vai lembrar, foi criada uma comissão para investigar assim, a participação do poder público em torturas desde a década de 40 até um determinado dia que eu não lembro qual. E muita gente começou a falar, se estão investigando isso porque é imprescritível. Não, é prescritível. Aí você fala, mas Antônio, então por que estavam investigando se a maioria dos crimes estavam prescritos? Olha, para a gente entender o que aconteceu, botar lá no rol da história, quem torturou, quem não torturou e assim por diante, beleza? Além disso, dá uma atenção para a súmula vinculante número 11, que tem a ver com essa proibição de tortura. A súmula vinculante número 11 diz que só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então aí a gente tem a súmula vinculante número 11 que restringe o uso de algemas. Como assim, Antônio? Olha, a algema não dá para usar no Brasil a torto e a direito, não. Não dá. A algema é usada apenas em caráter de exceção. Só posso algemar alguém quando a pessoa está resistindo, está tentando fugir, está colocando em risco a integridade física própria ou de terceiro. E ainda, vejam que interessante, quando a algema, quando a autoridade pública algema alguém, tem que justificar por escrito por que algemou. Se não justificar, responsabilidade do agente, sem prejuízo de nulidade da prisão e até mesmo responsabilidade civil do Estado. Cuidado com esse tópico, cuidado com a súmula vinculante número 11. E aí, obviamente, a gente encerra o direito à vida. É um direito super importante, mas ele está bem restrito no texto constitucional, tá bom? Lembre que pessoas jurídicas têm direitos fundamentais, mas não todos. Alguns elas não têm, e um que não tem é o próprio direito à vida, tá bom? Próxima aula, quem for ver, a gente continua com novos e emocionantes temas. Um beijo para vocês, tudo de bom.